Então, continuando, o que Jesus disse, né? Como ele se dirigia, né? Além de fazer tudo aquilo, curar, né? Falar, né? Dar alguns ensinamentos. E a maior parte dos ensinamentos, não adianta dizer que não é, mas não estão nessa Bíblia. Por quê? Porque eles tinham noção dos textos gnósticos, mas eles não gostaram, porque falava demais, abria os olhos demais. E quando Roma coloca uma religião do império, ele já tinha conhecimento da República de Platão. Platão não escreve depois. Veja, o cristianismo é decretado no século IV. Platão escreveu há muito tempo antes, inclusive para o rei de Siracusa, como que você mantém um reino sem revolução, sem perigo de ruir, né? Salvo o que vem de fora, mas internamente. Como que eu elimino a oposição? Eu tenho que eliminar a oposição. Então, da onde que vem a oposição para Platão, que o rei adotou? Dos filósofos. Por quê? Porque os filósofos trazem um questionamento, trazem um ensinamento. Então, o poeta e o filósofo têm que ser banido da República, senão a República vai acabar sofrendo transformações. Então, o Constantino não é burro, ele tinha grandes oradores e sábios em Roma, e falaram: olha, mesmo se você adotar essa religião, ela tem que ser uma coisa só. E não pode ter muito conhecimento. Então, acaba com esse negócio aí. Então, eles baniram, por isso que foram guardados, escondidos, os manuscritos dos gnósticos, chamados gnósticos, né, ali no Egito. Por quê? Porque ia fazer ruir, ia ter oposição ao Império Romano, que estava adotando aquela religião por interesse, por uma profecia, e mais uma profecia que não se cumpriu, que era se ele adotasse o cristianismo como religião do império, Roma não ruiria, porque havia uma ameaça, não uma profecia, mas uma ameaça no reino. Por quê? Estava grande demais, expandido demais, estava havendo carências nas bordas. Então, está entrando o povo que Roma dominou, já nasceu os filhos daqueles que foram dominados para vingar, né? Revanche. Então, tinha todo o povo nórdico lá, os germanos, querendo vir, os godos, visigodos, uma série de gente já ameaçando, já tinha vindo os outros, né? O Átila, o Nuno e outros tantos, sempre querendo domar Roma, porque Roma estava grande demais. O Império chama, né? A China sabia disso, por isso construiu a muralha. Todo império que cresce muito, tem muito poder, chama os seus inimigos para pegar um pouquinho dessa riqueza, dessa terra. Não, você não vai ficar com isso tudo sozinho, não. Isso é do ser humano. Então, Roma tinha essa profecia. E a esposa de Constantino, então, teve um sonho que se adotasse como a religião do império, Roma não cairia. E caiu. 453, pouquinho depois de 325 do concílio, mal ficou como religião do império, ruiu. Então, profecia que não se cumpriu, tá? Então, o que Jesus disse, coisas boas, né? Primeiro eu vou dizer quando Jesus puxa a orelha, tá? Então, Jesus era um profeta, vamos dizer assim também, um filósofo ensinando, mas ele, ó, era um grande mestre de puxar as orelhas. Essa é uma parte que ninguém fala. Ele quebrou lá no templo as coisas. Seja vivo, já falei para não fazer isso, papá, né? Então, não vou dizer que com ira, como algumas pessoas colocam, e tem algumas traduções, mas com uma grande indignação, uma justa indignação. Se ali não é lugar de vender, de fazer aquela parafernália, então não é.
Ele queria um templo silencioso, que trouxesse uma transcendência, uma experiência realmente do sagrado. O que que é o sagrado? O sagrado é aquilo que aponta para algo mais profundo que nós temos dentro de nós, que faz parte de nós e que não aponta para fora, mas que eu preciso de uma visão disso fora para puxar de mim essa minha natureza. É por isso que eu busco um templo sagrado, né? Eu posso alcançar isto na natureza, mas ainda assim ela é comum a mim. E o sagrado que se colocou, ele vai para além deste natural, né? É o portentoso mesmo, é o sobrenatural. Então, o sobrenatural, vou ter que puxar algo mais, né, mais fortemente de dentro de mim para alcançar. Então, os templos, né, eles são, né, construídos daquela maneira, né, são grandes construções, dando a entender a você esta grandiosidade, puxar você para essa grandiosidade que é você. Você só pode experimentar o sagrado porque você é sagrado. Você não experimenta nem conhece aquilo que você não é. Não tem como, é inconcebível. Inclusive, você não consegue nem articular, nem pensar em algo que você não consiga conceber. Você não consegue dizer. Hum? Você consegue dizer o mal ou conceber o mal porque o mal está dentro de você. E algumas coisas você para de conceber quando você não conhece, não pratica. Então vira sobrenatural, para além do natural, é nesse sentido, né? Então não é essa coisa, sair do corpo é sobrenatural, não. Ele é só um portento, tá? Que você pode alcançar, todos podemos, senão você não poderia nem conceber. Se não fosse comum a todos, vocês não conceberiam. Ah, mas eu não sei como é. Imagina, você consegue imaginar. Então, você é capaz. Você só está preso em algumas coisas, tá? Então, Jesus, ele falava uma coisa muito reiteradamente: homens de pouca fé. Isso foi uma das críticas que ele fez à sua comunidade, né? E vamos pegar Mateus, Mateus é o primeiro aqui, e aí a gente pega logo. Embora Marcos tenha sido o primeiro evangelho, segundo a datação toda, e a partir dele copiaram. Então, Mateus, todo mundo pensa que Mateus é o primeiro, e depois o Marcos copiou e o Lucas? Não. É Marcos, que foi copiado por Mateus, que foi copiado por Lucas, e João copiou um pedacinho outro aqui e ali, mas ele é o mais diferente de todos, tá? João tem uma poesia, era um cara diferente, um discípulo diferente. Um dia pode ser que eu revele a vocês quem ele era. Então, aqui, ó, em Mateus 8:26, que eu não sou pastor que decora coisa, não, eu vou ler aqui, tá? Então, ele entrou num barco, aquela coisa do barco, né? Estavam lá os barcos, posso ir, né? Foram lá pescar. E seus discípulos seguiram. Levantou-se então uma grande tempestade no mar. Estavam indo lá, né, a comunidade pescadora, uma tempestade, de modo que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Mas ele estava dormindo. Né? E eles foram acordar dizendo: Senhor, Senhor, salva-nos, pois estamos prestes a morrer. Por que eles acharam isso, né? Tipo assim, agora tu faz tudo, já que você cura, multiplica pão, multiplica peixe, dá um jeito de acabar aí com essa tempestade, né? E tá, eles foram acordar. No entanto, ele lhes disse: Por que vocês estão com tanto medo? Homens de pouca fé. Isso ele vai repetir em outras situações também. Isso é bem interessante. Então, ele se levantou e censurou os ventos e o mar, e houve uma grande calmaria, de modo que os homens ficaram espantados. Eles foram lá pedir, queria que fizesse, e depois que a coisa acontece, falam: Nossa, não é que o cara fez mesmo? Gente, é isso, né? Se eu vou correndo
peço, digamos, a um padre, faz aí um milagre para mim, o milagre acontece, eu falei, nossa, você esperava ou não esperava? Né? Enfim, faz parte do ser humano isso. Que ama que até mesmo os ventos e o mar lhe obedecem. Então já sabiam que era um portentoso, esse cara sabe fazer as coisas, né? Mas eles são homens de pouca fé, porque mesmo vendo, mesmo vivenciando, eles estão sempre com uma certa dúvida, né? Se eu já sei que o cara vai fazer alguma coisa, ele está ali, está tranquilo. Mais adiante, também em Mateus, aqui sabe que está em Mateus, mas está também em Marcos, está também não sei onde. Isso aí vocês podem procurar, eu estou dizendo já para vocês, se quem quiser conferir na sua própria tradução, eu estou usando essa, porque essa não é nem muito sofisticada, não é a de Jerusalém, que eu também não vi muita diferença, tá? Ela é boa para estudo, porque tem notas assim, mas eu estou trazendo aquilo que o povo ouve, né? Vocês estão sempre ouvindo isso do pastor, do padre e tal, na leitura lá, e é bom saber com esse livro, que não adianta ter interpretações escalafobéticas, é esse aqui que está sendo usado. E essa aqui é do testemunho lá de Jeová, que é bem, não é muito sofisticada, tem uma certa diferença, mas eu achei bem interessante. Então, Mateus 14, estendendo imediatamente a mão, Jesus o agarrou e lhe disse, homem de pouca fé. Isso aqui foi por causa do quê? Tá. Quando, quando ele estava andando sobre o mar. O primeiro foi aquele da tempestade. Aí aqui o barco já estava a muitas centenas de metros, né? Jesus tinha ficado, eles já tinham andado, né? Com o barco também, não sei por que não esperaram, em grandes dificuldades por causa das ondas, parece o mesmo episódio, mas não é, tá? Num ele está dentro do barco, no outro ele está fora, né? Porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, né? Deve ser mais ou menos 4 horas da manhã, ele foi ao encontro deles andando sobre o mar. Então ele chegou e falou assim: vou lá falar com eles. E foi por cima do mar. Quando viram andando sobre o mar, os discípulos ficaram assustados e disseram: é uma aparição, e gritaram de medo. No entanto, Jesus lhes disse imediatamente: coragem, sou eu. Veja, ele chama pela coragem. Respondeu: se é o Senhor, ordene-me, Senhor Jesus, que eu vá ao seu encontro. Quem é que disse isso? Pedro. Né? E ele disse: vem então. E aí Pedro saiu do barco e andou por cima das águas, dirigindo-se a Jesus. Mas ao olhar, né, no entorno e para o vendaval, teve medo e começou a cair. E aí, novamente, aquela história: Senhor, salve-me. E aí ele diz: homens de pouca fé. Por que você cedeu à dúvida? Então, Cristo vai falar contra o medo, a dúvida, né, que é a falta de fé, a dúvida, mas é esta dúvida, né? Não é o questionamento para você estudar, é essa dúvida do troço que já está mais do que provado para você, né? E você ainda está ali duvidando. Então, Pedro disse: realmente, tu és o Filho de Deus, e terminaram então a travessia. Bom, essa é mais uma passagem, tem uma passagem mais adiante. Isso eu estou mostrando que ele ensinava, mas ele não ensinava passando a mãozinha na cabeça, como algumas pessoas querem, que mestres de verdade, uma mentoria real, faça. Coitadinha de você, coitadinho, você sofreu. Não, vamos embora. Vamos embora subir essa montanha. Vamos embora. Você está olhando lá para baixo. Para de olhar, tem que chamar a atenção. Homens de pouca fé, mulheres de pouca fé. Vamos embora. Então, 16, 8. Vamos ver que passagem é essa. Os discípulos passaram, então, para outra margem, mas não se esqueceram de levar pães. Jesus lhes disse: mantenham os olhos abertos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento é
a língua, né, dos fariseus e dos saduceus. Eles estavam em que já tinha passado pela questão da adúltera e tal, estão lá. Bom, aquele processo, uma coisa atrás da outra, não se sabe se foi tudo no mesmo dia, né? Então, assim começaram a raciocinar dizendo, ora, não trouxemos pães. Por que que eles não trouxeram os pães? Porque eles interpretaram errado essa coisa do fermento dos fariseus e saduceus. Então acharam que Jesus estava dizendo para não comprar pão. Não tinha nenhum problema com glúten, não, tá? É o fermento. Então tem gente que fala assim, mas está na Bíblia que não é para comer pão. Não, não está na Bíblia isso, gente, por favor. Aí ele falou, não trouxemos pães. Aí, sabendo disso, Jesus disse: Homens de pouca fé, porque estão conversando sobre o fato de não terem pães. Ainda não compreendem a questão e não se lembram dos 5 pães, no caso dos 5.000, e de quantos cestos vocês recolheram? Então, ele de 5 transformou em 5.000, né? Vocês já não presenciaram isso? Isso daí eu faço. Ele deixava claro isso, pelo que está aqui, né? Então, vamos dizer que sim, mas ele está chamando sempre atenção. Esse percurso todo do Cristo, ele faz, mostra, ele, sabe, dá um ensinamento e os caras estão lá, duvidando, questionando, né? Mas é questionando se ele realmente é depois que ele já mostrou. Então, o que que querem? O que querem é que o ego deles não seja massacrado. Esse é o problema do discípulo. O discípulo não segue o mestre porque quer ser lambido pelo mestre. Ó, oh, você é maravilhoso. Ó, oh, você está perfeito. É como o cara ali foi fazer lá o trabalho, vamos dizer, o desenho ou alguma arte, tá uma porcaria, o cara fala, não, que bom, né? Pelo menos você usou o lápis e tal, botou alguma cor, tá uma droga. Faz direito, faz de novo. Repete. Eu sou da antiga escola, tá, gente? A minha escola também de arte é de fazer 1.000 croquis. Não é no primeiro desenho que sai pronto, nem mesmo com a IA. E tem gente que fica cabeceando com a IA porque a IA não faz na hora. E não vai fazer, porque não existe isso, tá? No primeiro modelo já sai pronto. Tem outra passagem aqui, Mateus 14, 28, acho que foi essa que eu li, não. 14:28, está aqui. Ele dizendo, se é o Senhor, ordene-me que... Esse aqui é ele dizendo, se é, né, se tu és o Senhor. Aqui tem um questionamento, se ele questionou se era Jesus mesmo, ou se Jesus era o Senhor mesmo, que podia fazer com que ele, Pedro, que nunca andou sobre as águas, pudesse andar. Por isso que ele recebeu o puxão de orelha e depois disso ele é chamado de pedra. Ele era Simão, ele não era Pedro, tá? E Simão, tu és pedra. E tem uma outra passagem, 17:20, vamos ver qual é a ocasião, está até marcado aqui, 17:20. Era por ocasião sobre a questão dos se era João Batista, se não era João Batista, e quando eles chegaram em algum lugar, estava uma multidão, tá? E um homem, né, que eles iam andando, né, iam questionando, iam aprendendo, e aí um homem se ajoelhou, se aproximou e se ajoelhou diante do Cristo. Veja, muita gente não fazia isso, nem eles. Senhor, tenha misericórdia de meu filho, porque ele é epilético e está doente. Ele cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Interessante isso. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Tá? Então Jesus disse: geração sem fé e pervertida,
Até quando terei de continuar com vocês? Com quem ele estava falando? Com os discípulos. E ele foi pesado aqui. Até quando terei que suportá-los? Tragam-no aqui. Ele estava assim, furioso. Por quê? No mínimo, foram fazer, não sabiam fazer, não treinaram, não se trabalharam, e em vez de trazer logo, dizer, olha, a gente não consegue, fizeram besteira e falaram, tá bom, agora você vai ter que ir lá no chefe, porque realmente a gente não sabe. E aí ele fica bravo, fica bravo. Por quê? Porque fica em nome dele. Ah, Jesus ensinou, mas eu não sei, vai lá falar com ele. E aí, Jesus censurou então o que estava nele, né? E aí os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: por que nós não conseguimos livrá-lo? E ele lhes respondeu: por terem pouca fé. Também, até para fazer os portentos, se você não acredita, se você quer ver para crer, aí você não acontece. Você tem que ter certeza e pronto, está feito. E temos aqui Lucas também. Lucas deve ter alguma coisa relativa à cura. Que Lucas é um evangelho, parece escrito por médico, né? O que interessa a Lucas é o bem-estar e a família, né? É bem interessante essa postura de Lucas. Parece até um virginiano, sem ser. Tá aqui. 8:25. Vamos ver qual é a ocasião, né? Novamente, então já estou trazendo para vocês várias que ele repreende. Sua mãe e seus irmãos chegaram, mas não conseguiram se aproximar dele por causa da multidão. Ele estava pregando lá. Então foi-lhe dito: sua mãe e seus irmãos estão lá fora, estão querendo ver você. E ele lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, já viu, né? Então, tem horas que você não tem que considerar. Se a família está indo contra uma caminhada sua, você se erguer numa espiritualidade prática, você não precisa brigar, mas começa a relativizar isso, porque esses laços não são laços verdadeiros. Eles são circunstanciais para a existência aqui e agora. Agora, se você não entende isso, um espírita que não entende isso, então é a coisa mais absurda, porque eu vejo espírita chegar e dizer assim: teu pai e tua mãe é teu karma. Eu não sei o que é pior, se ser parente ou ser karma. E não é nenhuma coisa nem outra, tá? Eu escolhi, você disse que eu escolhi. Você escolheu antes dele pirar, né? Em que momento você escolheu? Antes de você nascer. Ele não estava bem lá com a sua mãe, na boa? Às vezes sim. Você já olhou isso? O que acontece? Depois que você nasceu, ou a mãe ou o pai achou que, caramba, vai dar trabalho, o dinheiro, isso aqui, ou já mudou de ideia, porque tudo isso é muito egóico. Então, seu pai pode pirar, sua mãe pode pirar, você pode ser dado para os seus avós criarem, para os seus tios criarem, ou eles podem fazer sei lá, uma loucura qualquer, tá? O pai começa a beber, começa a bater na mãe, a mãe não se separa, fica com pena do pai, mas é um problema entre eles, mas os filhos sofrem. Então, tem que relativizar e ver o que é isso aqui, o que está acontecendo. É real? Isso é para mim? É pessoal? Às vezes não, gente. Não tem regra. Esse negócio de dizer que todo pai, toda mãe, isso é coisa bíblica e é uma coisa da caixinha. Quando o Espírito diz que você recebeu essa mãe, que você tem que aturar até o fim dos dias dela, e aí você vai dizer, não vou para o inferno, paguei meu karma, você vai chegar do outro lado, pagaste nada. Porque o karma não é para pagar, não é para sofrer. Karma, outro curso que eu vou dar para vocês, vou trazer aqui. Karma é a ação, é o que eu vim fazer. E se meu pai e minha mãe está me atrapalhando a realizar meu propósito
positivo, não estou falando para você ir para Gandaia, de você ir para Esbórnia, de você ir se loquear em sexo, rock and roll e drogas. Não estou falando isso. Estou falando, você quer estudar, você quer crescer, você quer mudar de país, você quer fazer. E seu pai e sua mãe estão te segurando. Não, você não vai ser músico. Não, você não vai ser artista. Ou não, você não vai ser professor. Eu quero que você seja médico. Eu quero que você seja dentista. Eu quero que você seja advogado. E você sente que o teu propósito não é esse, pode ser até que seja religioso. Você tem que deixar seu pai e sua mãe, porque não ofender pai e mãe, sabe? Não é você ir contra eles, nem brigar com eles, mas é não ofendê-los, porque você não vai fazer uma atitude indigna. Honrar pai e mãe não é obedecer à loucura de pai e mãe que está se bloqueando. Como que um espírito em sã consciência, ou um padre, ou um pastor, obriga um filho, uma filha, a obedecer um pai alcoólatra? Porque antes dele te dar trabalho para você cuidar, ele te bateu, ele te surrou, ele gastou dinheiro, vocês ficaram à deriva. Ninguém dá conta disso. Na história ninguém fala. Sai. Ai, você tem que orar por ele. E não adianta nada, porque a escolha daquele pai que tem uma individualidade é aquela. Ele está caindo. Bom, escolha burra, não importa, mas ele está fazendo porque ele quer. Não começa a colocar a coisa fora. Ah, vai ter mais seres fora? Sim, vão estar incentivando, mas quando ele acorda e vê o que ele fez, ele tem todos os dias a possibilidade de dizer: não, eu vou mudar. Todo dia que você acorda é um dia de você fazer melhor, fazer diferente. E se seu pai e sua mãe não estão nessa vibe, saia, respeita. Ó, eu vou viver minha vida, eu quero isso, vai lá. Também do marido, também da mulher. Ninguém tem que ficar preso ad eternum aqui. Casamento, então, foi a maior idiotice que colocaram, porque eu falei que o próprio Pedro que ligares poderá ser ligado, que desligares será desligado no céu e na terra, e a igreja, de repente, veio com esse papo de que não pode separar, que não pode, que não pode, que não pode, criou um monte de filho bastardo, perturbou a vida de um monte de gente, deu um mal-estar para muita gente, porque se a igreja, com o poder que ela tem, ela diz que não pode e nasce um filho que não é do casamento, porque existe um outro amor e aquela pessoa gerou um filho daquele amor, porque não podia separar aqui, mas não conseguiu ir contra, tinha que queimar no fogo do inferno porque amava outra pessoa, e aquilo aqui já acabou, ele não vai ser irresponsável, deixa ir. Aí aquele filho fica bastardo. Eu trato e tratei de pessoas que me vêm com um complexo desse absurdo, gente, que marcou a vida, porque essas pessoas assumiram e aceitaram coisas que disseram líderes religiosos. Olha a responsabilidade de você realmente dizer: ele é um bastardo. Senhor, pastor, padre, eu não estou mais conseguindo. Meu marido, isso, eu quero me separar. Não, minha filha, você tem que aguentar. Ou então o cara, não, você tem que aguentar a sua esposa. Não separa. Mas e o resto? Ele não diz. Porque aí o cara não vai nem voltar. Mas para a esposa ele diz: cuidado, adultério. Mas e o homem? Devia falar: cuidado, adultério. Mas ele, né? Então, a pessoa fica com complexo de inferioridade por causa de uma ideologia? Gente, eu não vou engolir isso.
E assim, tem que cuidar de mãe e de pai. Eu falei para vocês que eu tive uma experiência de uma senhora que não estava sendo cuidada porque ela era o cão chupando manga de madrugada. E eu vi os cães ali chupando manga. Quando eu fui ajudar, trazer luz para ela, bestamente, não era nem filha, mas queria, né? Acreditei na história de que ela era uma infeliz e não era. E aí o espírito vai dizer o quê? Ela não pode ter tido a loucura de se bloquear e cair. Ela não está sendo tentada pelo demônio, ela não está possuída por nada, ela tem a sua escolha. Quando você quiser, irmã vai para a luz, ele vai dizer: você vai para aquela parte porque eu não quero. E o espírito não engole isso, não aceita isso. Fica impondo a luz não se impõe, amor não se impõe. A luz é, a verdade é, ela simplesmente ilumina. Se você é luz, não tem que impor. E se não está iluminando, a pessoa está dentro de uma caixa. E o livre-arbítrio, porque se é assim, você está sendo mais do que Deus. Porque não está aí iluminando? Ou ele esqueceu de nós e se escondeu nos confins do universo para não trazer a luz para nós? Le Dieu caché. É isso. E aí vem um líder espírita e ele vai trazer mais luz, ele é mais do que Deus, mais do que Jesus, mais do que um avatar, impondo aos espíritos vivos e não vivos, vai para a luz, irmão, eu estou dando uma ordem. Não, tem alguma coisa errada nesse processo, muito errada, em tudo isso. Então vamos desconstruir, gente. Acorda, não vai brigar, deixa o cara lá, ele pode ser que um dia ele acorde, que ele está fazendo besteira, que não é por aí. Ele tem que simplesmente fazer o que ele tem que fazer. Ele quer curar, ele cure. Ele quer fazer uma oração de luz, ele faz. E acabou, não impõe nada. E essa história de expulsar demônio, e que toda doença é expulsão de demônio, o demônio está fora, isto é uma coisa judaica. E não é. Porque o diabo não existe. É uma criação católica até. Mas não tinha os demônios aqui? Os demônios todos aparecem no Evangelho. Ele é uma coisa cristã, não é uma coisa judaica. O judaísmo tem só o Satã lá, o resto é outra coisa. Então, preste atenção no que você está seguindo, quem você está seguindo. Agora, que algumas pessoas se arvorem a fazer coisas mentais malignas, se você não concordar com ela, elas podem fazer, vai pegar em você tanto quanto você permitir e aceitar. Você pode se blindar, tá aí, tá terminado para entrar na plataforma. Autodefesa psíquica, porque eu posso dizer não e me blindo. O que é se blindar? É pensar na luz, pensar no positivo, e se a pessoa está contra você, você fala, fofo, luz para você. É isso. Não vai brigar, não entra na vibe, não aceita. Por que você tem medo? Ele não é um mago negro, ninguém é. Magia negra sempre pegou nas pessoas vulneráveis, nunca nas pessoas fortes. A enganação, o golpe são nas vulneráveis, não são nas pessoas atentas, fortes, que estudam, que leem, que estão ali observando. Agora, você quer ficar de flosô na vida, né, na rede, na vibe, e achar que não vai pegar? Vai pegar, porque você está absorvendo tudo, e você está como uma folha no vento. O vento está bom, você está indo na boa. Se o vento vira um tufão, acabou para ti. É isso. Entendeu? Então, agora, Jesus puxou a orelha, né, quebrou lá o pessoal do templo, então estou mostrando Jesus ensinando, mestre forte, né, alertando, mas ele não está falando com o irmãozinho
que está fora do corpo. Ele sacode. Vamos lá, homens de pouca fé. Já mostrei, já mostrei, já mostrei. Ele devia falar, já mostrei como faz o milagre, já mostrei como faz. Porque tem nos textos gnósticos coisas muito mais importantes. E tirar. E aí tem também quando ele diz que somos divinos. Para não dizer que eu vou pegar João primeiro, que o João é fantástico, eu vou pegar ainda Mateus aqui, para vocês verem que até em Mateus ele diz isso. Então, se somos divinos, o que ele quer dizer com isso? Foi força de expressão, gente? Não, né? Aí é literal, né? Divino é divino. Então, 5:13. 5:13. Ah, é o sermão. Pronto, é que eu gosto. Ah, quando ele fala assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder a sua força, como sua salinidade, como sua salinidade será restaurada? Ele deu aqui uma baita metáfora, né? Então, você é o sal. Então, você tem essa luz, essa potência. Se você perde, se você deixa ir o teu sal, acreditando nessas ideologias bestas, né, obscuras, acabou para ti, né? Então, vamos lá. Não presta para mais nada. Então, se você deixa de ser o que você é, você acaba ficando à mercê disso. Não presta nesse sentido, senão para ser jogado fora a fim de ser pisado pelos homens. Então aí, os homens vão dominar? Que homens eles são esses que vão dominar? Esses que estão no sistema já dominando. Então, por isso que eu digo, presta atenção nisso, vós sois o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Né? Então, quem está seguindo essa luz, esse ensinamento, né? Essa ética, né? Essa virtude cultivada da moderação, não é nada demais, gente, não é ser santinho, não é ser purinho nem perfeito, mas é seguir essa perfeição. Então, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Olha que lindo, né? As pessoas acendem uma lâmpada e a colocam não debaixo de um cesto, mas em cima de um suporte, e ela brilha para todos da casa. Do mesmo modo, deixem brilhar sua luz perante os homens. E o que vocês fazem? Vocês não deixam brilhar. Quando vocês estão brilhando, vocês têm vergonha de brilhar, vocês não assumem o brilho de vocês começam a se criticar, que nem uns mimizentos, dizendo, não, não posso ser melhor, não sei o que lá, tem que ser menos, porque eu vou chamar a atenção. Que chame, não vai chamar a atenção, você simplesmente vai ser e vai ajudar. Eu, quando estava na escola, que estava além da média, né, que eu sempre estive além, eu ajudava o pessoal, eu ensinava, eu fazia dever, fazia trabalho, ajudava, sabe, até a cola dei em alguns momentos, sabe, eu não ficava me sentindo mal e tendo que tirar nota baixa porque os outros vão me ver. Que vaidade é essa, invertida, gente? Isso é uma vaidade invertida, um medo de ser bom para ter que ajudar as pessoas, né? Então ele fala aqui, deixa a luz brilhar, né? Para que vejam suas boas obras e deem glória ao seu Pai que está nos céus. Isso é uma metáfora. Mas o que vai acontecer? Se você é bom, a pessoa vai te procurar, vai te agradecer e vai dizer, ainda bem que essa pessoa estudou, ainda bem que, né, que essa pessoa conseguiu, que seguiu isto ou aquilo, né? Eu quero um mestre yogi, quando ele ensina bem, olha, que tá vendo? Escola boa é essa. Será que eu consigo fazer? Eu vou seguir os passos dele. E por aí vai. E uma frase que eu acho muito interessante, que eu vim trazer também para vocês, que é sobre justamente essa questão do apocalipse, da Terra vai acabar, e vai acabar a humanidade e tal. Em Mateus, e não só em Mateus, né, no Sermão da Montanha, que eu gosto,
Felizes os de temperamento brando, porque herdarão a terra. Então, essa frase já deu muita polêmica, porque não é manso, uns traduzem como manso. O manso, sendo uma pessoa pacífica, que não quer nada, que não reivindica nada, e não é nada disso, tá? Esta humildade é você saber, sei que nada sei, que eu tenho muita coisa e preciso de muita coisa. Não brigar quando você entende como a coisa está funcionando, daí a importância de saber, tá? E essa brandura é que você não precisa sair atacando os outros, né? E você vai seguindo na humildade desse caminho, desta construção, e você vai herdar o quê? O planeta Júpiter, a nave, o Sol, a Andrômeda lá na outra galáxia. Não, você vai herdar essa Terra. Que Terra? Essa, transformada. Você, o outro você que me ouve, você que está chegando agora, você que já está aqui há muito tempo, vocês, nós, herdaremos a terra seguindo por esse caminho de mansidão, de humildade. Pega o ego e fala, junto, morto, igual cachorro treinado. Não adianta botar a máscara do ego, é uma máscara, não vai dar certo. Esse caminho, caminho de verdade. Luz é clareza. Eu já expliquei no outro vídeo. Luz é clareza, clareza é visão. Eu estou vendo o que me falta, estou vendo que me falta dedicação, estou vendo que me falta coragem, está me faltando determinação, energia. Vamos lá, eu dou energia floral para vocês, eu dou prática para vocês. Puxa, vamos junto, não estão sozinhos. E vamos nesse caminho, na direção do que ele falou. Vocês mansos, aprendendo com humildade, herdarão esta terra. Já disse que essa experiência física, a terra, ela é maravilhosa e divina, nesse sentido que a gente pode dizer, tá? Não do Deus único que eles criaram, mas desse todo que cria, desse, né, se tem os seres que criam, né? Nós somos criadores, é óbvio que tem seres que criam melhor que a gente, né? Se nós criamos um monte de porcaria, eu vou trazer no vídeo de projeção astral, que é um monte de porcaria que a gente cria através da nossa mente, eu tive essa experiência, eu já falei, não foi nem no astral, quando eu passei ao mental superior, que não tinha nada, então eu tive a experiência de, agora cria. E o que eu criei? Uma cadeira. Quando eu cheguei aqui, eu falei, de besta. Né? Por que uma cadeira? Sei lá. Para me sentar, para estudar, para ouvir, para assistir, não sei. Aí foi a cadeira mais simples. No mesmo instante que eu criei a cadeira, eu já não gostei da cadeira. E aí eu escutei a voz, que já está percebendo, faz o que você quer, cria outra. Aí eu fiz uma poltrona. Ah, aí já ficou mais legal, né? Aí eu comecei a brincar com isso. Posso mudar a cor? Posso mudar o tecido? Hum, mas eu preciso ter algo concebido para criar. Agora, cria algo que você nunca concebeu. Portanto, este universo nos antecede. Nós não estamos criando esse universo nessa realidade. O próprio nome que eles dizem, que é o tal do tetragrama, o RE, Enyev, Jeová, né? Que ninguém sabe exatamente o que é, em hebraico mesmo, aquelas letrinhas, não é algo eu sou, é eu estou sendo e serei sempre. Então, é um eterno vir a ser. O universo está em expansão. O universo está sendo criado agora. A natureza está sendo criada agora. A Terra é viva e se movimenta em criação. Tudo continua sendo e será sempre
criado em movimento, em ação. Quando isso deixar de ser, aí sim, será a morte de tudo, de todo o universo. E como isso não é possível, porque a morte é a ausência de ser, seremos sempre nessa trajetória de ser e vir a ser. É a nossa aventura. Então não tem vou encarnar no passado. Não tem voltar ao passado. É sempre um porvir. E eu vou trazer para vocês uma meditação de Natal. Há uma meditação nova da chama Rubi, que é a chama do sexto raio, que é chamado, que é a vibração mais intensa do vermelho púrpura, que eu não tinha trazido e vou trazer para vocês assumirem que são deuses, que podem ser capazes de compaixão e misericórdia. Muito lindo. Vou trazer meditação de Natal e vou trazer mais um vídeo de religião e espiritualidade explicando Natal na próxima vez que a gente fizer, vai ser na próxima segunda-feira. Obrigada a atenção de todos. Podem comentar à vontade. Isso ajuda a divulgação desse vídeo e desse canal, porque eu não monetizo, para que mais pessoas venham, mais pessoas aprendam, mais pessoas sejam iluminadas. Ok? Obrigada a todos. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.